Obrigado, Deus, é sexta-feira. Na verdade, as pessoas estão vendo isso no sábado, né? Ah, mas pra mim é sexta-feira. Ah, a gente podia começar a publicar sexta-noite mesmo, e foda-se, Vamos publicar né? sexta-noite, é mais Então, prático. ok, a partir de hoje, este podcast passa a ser publicado na sexta-noite. As pessoas vão continuar ouvindo só no sábado. Mas pelo menos a gente não precisa mais ficar fazendo essa coisa de... Ah, é porque hoje, ou melhor, ontem, né? Porque vocês estão ouvindo o episódio no sábado. É, enfim, muito chato. O último episódio a gente teve problemas técnicos. Obrigado aí a todo mundo que avisou. Mas a gente já sabia. A gente simplesmente só decidiu lançar assim mesmo, né? Porque Ai, meu Deus. o Pesto, que inclusive tá aqui... Pesto! Não é pra brincar com esses fios. O Pesto tava brincando com o fio do microfone do Telo e a gente achando tudo uma grande graça, mas ele meio que desconectou a ponto de dar um mau contato e a voz do Telo sumir várias vezes, né? Então estamos... E assim, espero que não dê nada hoje. Eu não vou monitorar, porque eu não sou obrigado. Tô monitorando só no visual aqui, checando o fader aqui, né? Do Voice Meter. Então, tá subindo lá quando eu falo. Desculpem aí pelo rolê, né? Mas é porque a gente simplesmente não ia gravar tudo de novo, né? Não, ia perder a naturalidade, gente. Nosso negócio é ser natural. Ain't nobody got time for that. Isso. Hoje, então, sexta-feira, dia 18, eu quero soltar aqui um efeito sonoro pra comemorar que estou entrando em férias de final de ano. Bacana. Eu não. Mas você vai entrar dia 23. Mas ainda falta muitos dias. Só 3, né? Você sabe? É muita coisa. Mas assim, eu entrei em férias, né? Porque, enfim, o trabalhador não pode ter um momento de alegria, não. Né? Desde muito tempo atrás, lá onde eu trabalho, está definido que teríamos férias coletivas do dia 21, né? A segunda-feira aí, o próximo dia útil, retornando só em 4 de janeiro. Isso já está falado desde que eu entrei nessa empresa, isso já está definido. Mas, nesse meio tempo, ou seja, semana passada, o que aconteceu? Decidiram que algumas pessoas teriam que fazer um plantão. Então, dias 23 e 28... eu estarei fazendo plantão e torcendo para que nada aconteça, para que eu só tenha realmente que ficar de olho no e-mail e no WhatsApp, né? E nada aconteça. Mas, além disso, eu estou fazendo um processo seletivo lá para uma vaga e eu estou entrevistando umas pessoas e tal, e enfim, e acabou aí se estendendo mais do que o esperado. Então eu tenho algumas entrevistas marcadas nesses meus dias de plantão para poder aproveitar, né? Porque essa vaga é para início em 4 de janeiro e é algo que muito me interessa, porque é uma pessoa que vai pegar aí alguma das atribuições que eu tenho hoje. Então quanto antes ela entrar, melhor para mim, né? Então continuarei fazendo entrevistas aí nesses... Mas são só 2 dias... 3 entrevistas só, então não é nem o fim do mundo. Então, continuo aí muito feliz pelas minhas férias, que oficialmente já começaram. E é férias coletivas, né, gente? Não é recesso, porque recesso não desconta das suas férias. Mas no meu caso, desconta e eu acho normal, acho justo. No meu caso, não desconta, sabia? Então o seu é recesso mesmo. Que bom que não desconta, ótimo. Sim, é ótimo. Mas enfim, episódio passado a gente teve que acabar ele do nada, porque a nossa comida estava chegando, e a gente não falou a nossa ceia. Exato, que na verdade a gente nem tinha decidido, né? A gente pensou em talvez introduzir algumas coisas novas, mas a gente acabou achando melhor fazer uma coisa mais tradicional, que a gente está acostumado. Nossa, a gente falou que hoje a gente ia testar o negócio do Twitch, né? Nossa, eu esqueci completamente disso. Só lembrei agora. A gente faz um especial de Natal, sei lá. Boa. E aí, né, eu abri aqui um TXT chamado Ceia,
SEYA, ceia. Pegaram? Tell us a joke. Eu espero que os efeitos estejam saindo, porque, mais uma vez, não estou monitorando. Mas, no fim das contas, vai ser o básico que a gente está acostumado a fazer quando a gente passa nas minhas irmãs e tudo mais. Então, começando de onde a gente parou, o tender, né? Na verdade, o tender é muito simples. Você pega aquele tender da Sadia, tira ele do saco, passa ele na manteiga. Primeiro você corta ele, né? Faz aqueles cortezinhos para os temperos penetrarem ali na carne, né? Faz os cortezinhos, embalsa ele na manteiga, embalsama ele na manteiga e taca a cerveja preta. Isso. Né? Mas eu queria procurar algo diferente para fazer esse ano. Alguma coisa com ervas, talvez, não sei. Dá pra fazer uma manteiguinha de ervas. Acho que eu gosto dessa ideia. Fica bem interessante. Depois o lombo, né? Já que Mose manifestou aí interesse por um lombinho. Mas aí a gente tem que procurar. O do lombo realmente tem que procurar a receita. O lombo realmente a gente tem que procurar a receita porque a gente nunca fez. Exato. Né? Mas eu acho que vai ser tranquilo. O que mais? Bom, além disso, temos o tradicional Você arroz. tá meio desanimado hoje, né? Não, tô cansado. Ok. Trabalhei muito. Além disso, temos o tradicional arroz agridoce, né? Arroz com passas. E nosso arroz com passas normalmente é bem normal, né? Ele é um arroz realmente com passas. Não é nada muito fantasioso. Sim. Se você quiser, a gente pode tentar fazer um arroz diferente, tipo um arroz à grega, alguma Eu gosto coisa de assim. arroz com coisas, arroz colorido. Vamos fazer um arroz à grega, então? Deixa eu mudar aqui no TXT. Tá. É um arroz, gente, nada demais. Aí depois vem a clássica tradicional da família, que é a maionese de peito de frango defumado, que não vai maionese. Essa eu acho que, inclusive, é válido darmos a receita. Essa tem que dar a receita, que foi criada pela minha irmã, que faz aniversário hoje, inclusive, e a gente nem deu parabéns ainda. Bom, se eu esquecer de alguma coisa, você me fala, tá? Tá. Mas você precisa comprar um franguinho defumado. É. Aqueles franguinhos que são cozidos defumados. Eu tô achando que o volume do seu microfone tá baixo. Abaixo. Agora o meu microfone sumiu. Pera aí, gente. Acho que realmente tá rolando um mau contato. Agora tá indo. Tá, continua. Ok, então vamos lá. A primeira coisa que você precisa é de um franguinho defumado. Né? Não é muito fácil encontrar, isso é bem verdade. A gente já teve problemas disso. De novo. Não, tá indo. Não, tá dando mau contato. Eu tava falando e não tava subindo a barrinha ali. Mas enfim. Bom, você precisa de um franguinho defumado. Não é muito fácil de encontrar, infelizmente. É meio complexo, assim, de achar, mas em alguns lugares você acha, tipo açougue, mercado grande, né? Normalmente. A última vez que no ano passado, a gente comprou aqui no Pão de Açúcar, né? Foi no Pão de Açúcar. Mas aí você vai pegar esse franguinho e vai desfiá-lo. Que ele vem um franguinho. Vai lá, vai ter a... Opa! Ih, caralho. Esse cabo tá bem preso? Vai falando no meu microfone que eu vou tentar consertar o seu. Peraí. Tá bom. Voltando aqui agora no microfone de Rodrigo Leite Cruz. Bom, Bom, você compra o frango, vai lá e desossa ele bonitinho e desfia ele todo. O máximo possível que você conseguir. Aí depois disso, que você fizer esse trabalho todo, você vai pegar ele, juntar com passas claras, né, passas amarelas, não sei se é amarela que chama passa branca, sei lá. Branca. Isso. E aí você pega um creme de leite e joga em cima disso e vai fazer tipo como se fosse realmente uma salada fria ali. Como se fosse fazer uma macarronese, só que você não tá fazendo nem com macarrão e nem com maionese. E aí, no fim das contas, você vai ter o maravilhoso ali, o divino
da maionese pronta. E ela é muito gostosa, gelada, então ela fica incrível. Então, o microfone realmente tá dando um bizil, gente. Fui silenciado. Mas... Ih. Bom, enfim, essa é a maionese, mas assim, aconselho todo mundo a fazer, porque eu não dava muita fé a primeira vez que o Rodrigo falou, mas é realmente bem maravilhoso, bem gostoso. Além da nossa maionese, a gente tem farofa, que aí vai meio do gosto do freguês. Eu costumo fazer uma farofa que ela vai ovo, bacon. Deixa eu pensar mais o que vai na minha farofa normalmente. Às vezes, se a gente vai cortar um pedaço do tender, por exemplo, já antes, vai um pedacinho do tender, um pouquinho do tender ali no meio. Mas principalmente eu acho que vão passas também. A gente é super a favor da passas. Mas vai ovo e bacon principalmente. Então o que você vai fazer? Você vai fritar um bacon ali em cubos dentro da panela que você for fazer. E aí depois, no próprio óleo que vai soltar ali do bacon, que lembrando que bacon não precisa de nada para você fritar ele próprio solta uma gordura, você joga ali os ovos e aí vai virar uma melecona. Assim, a ideia é fazer uma melecona. E aí em cima dessa melecona, quando o ovo começar a endurecer um pouquinho, ele ainda vai estar um pouquinho mole, mas ele começar a endurecer, você vai tacando a farinha por cima. E aí você vai colocando um pouquinho das coisas e tal, tempera um pouquinho, com sal, um pouquinho de pimenta. E aí depois que tiver bem homogêneo, bem gostoso, ela vai ficar bem molhadinha. E aí você joga ervas, você desliga o fogo e joga ervas frescas. Joga uma cebolinha, uma coisinha ali. E é isso. Não deu certo o outro cabo? Alô? Tá bem baixo. Alô? Ih, bom. Problemas técnicos, acontece. Alô? Eu tô vendo aqui as outras coisas da receita, para o programa não morrer. O show não pode parar, Rui. Bom, aí depois a gente vai pros doces. O primeiro dos doces é o clássico de Rodrigo Leite Cruz, que é o pudim de leite, que é uma receita maravilhosa que meu marido faz. O pudim dele é muito bom. Parabéns, amor. Seu pudim é muito gostoso. Obrigado. E esse ano resolvemos tentar algo de diferente. E achamos um cheesecake que não vai no fogo, não vai em nada. E é de chocolate branco e morango. Então vamos tentar fazer o cheesecake aí. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Mas eu acho que vai ser fácil da gente fazer o cheesecake. Ele não parece ser tão difícil assim. Eu acho que eu sei o que é. Tá o microfone errado, não? Entendi. Alô, testando. Acho que agora Olá, vai. testando. Oi. Oi, voltamos. Então, além de tudo, parou de gravar aqui sozinho. Ou a gente encostou, sei lá. Enfim. Mas o que eu tava falando que o problema, eu acho que não é o cabo. Eu acho que é o cabo, sim. Olha lá, tá vendo? É o cabo, amores. Não é o cabo. Não, tá certo. Eu tô confundindo os faders. Que louca. Fala alguma coisa aí. Oi, gente. Está funcionando o meu fader. Tá, é que agora você voltou a ser o 2. Tá certo. Isso. Então, acho que o problema não é o cabo. O problema é a entrada da placa. E isso me deixa puto, porque ainda que nós tenhamos 4 entradas, é ruim que uma pare de funcionar. Sim, né? que a gente pode precisar a qualquer momento. Sim. Ai, que inferno, era só o que me faltava, mas... Bom, enfim, falamos... O negócio do cheesecake é o seguinte, eu já fiz cheesecake uma vez, eu não lembro quando, nem lembro como, mas eu lembro que eu fiz. Não lembro quem foi, o que você falou, mas em algum momento eu sei que alguém falou. Mas foi bem complicado de fazer, foi bem chato. Mas essa receita que eu vi parece super simples, até porque é basicamente só
ele é um cheesecake barra pavê quase, né? Porque você faz ali todo o procedimento com o cream cheese, o chocolate branco, o açúcar, e aí você faz uma calda com geleia e morangos. E aí depois você monta ele. Sim. E coloca bolachas champanhe pra serem a base, né? Em cima. Só que aí depois você vai virar ele ao contrário. Isso. Depois que ele passa, acho que 4 horas no congelador. 4 horas no congelador. E aí acho que vai ficar. Uma coisa boa de fazer a ceia em casa, de não ter que se deslocar pra casa de irmã, etc., é que justamente essas coisas tipo pudim, cheesecake, que tem que ficar na geladeira né? Fica mais fácil porque você não tem que ficar transportando as não coisas. vai derretendo dentro do Uber, né? Enfim, então esse é um dos pontos interessantes do Natal em casa, né? Sim. Sem ter que se deslocar para outros lugares. Você faz ali a sua ceia bonitinha. Tanto que até ontem o Telo comentou quando a gente estava montando, né, a pauta da nossa ceia, digamos assim. Então ela até comentou, nossa, eu tô achando muita coisa. Eu falei, não. É basicamente as mesmas coisas que a gente sempre come no Natal nas minhas irmãs. Só que a diferença é que não precisa fazer para um batalhão. A gente vai fazer para 2 pessoas. A gente não vai fazer para 6 pessoas. Quer dizer, 6 às vezes 8 pessoas. Geralmente é umas 8 pessoas lá na casa da minha irmã. Agora então eu tinha que fazer um pudim gigante, né? Porque eu sempre fazia o pudim e tal. Aqui não, a gente vai fazer para 2 pessoas só, né? 2 pessoas, 2 gatos. Os gatos não podem comer, né? Mas... Sim, mas a gente vai ter que comprar um petisco especial pra eles. Eu super topo. No final das contas, o Pesto vai comer o inteiro do carbonara? Vai. Inclusive a gente tem que fazer essa atualização, né? De como tá o carbonara e como estão os gatinhos. Isso. Afinal, hoje completa 2 semanas que eles estão aqui. Nossa, só 2, né? Parece que faz 6 anos, né? Sim. Nossa senhora. Bom, gente, Carbonara continua apresentando melhoras, né? Igual a gente falou. Ele agora passeia fora da casa, não só escondido, assim, igual um tiro. De vez em quando ele dá uma descidinha da cama, aí ele chega no corredor, aí ele olha a sala, aí ele volta pra trás. Então, assim, ele está um pouco mais em casa, vamos colocar assim. Isso. Às vezes ele sai correndo feito um tiro, atravessa a sala como se ela não existisse e vai direto pra cozinha e pra área de serviço. Isso. Porque é no banheiro de serviço que tá as caixinhas de areia, né? E ele tem um outro esconderijo favorito, além do guarda-roupa, que é atrás da máquina de lavar. Isso. Só que acho que você viu que ele não voltou mais depois que eu lavei roupa, né? Mas é engraçado, porque você já tinha lavado roupa outra vez e ele ficou lá de boaça. Porque assim, acho que eu traumatizei ele porque eu lavei roupa 3 vezes na quarta-feira. Foi. Na quarta-feira eu lavei 3 máquinas de roupa. E ele ficou ali por um tempo, aí depois acho que ele se irritou com o barulho e foi embora, né? Pra ele devia estar bem alto. E aí ele foi pro quarto. Eu não queria tirar ele de lá, né? Tipo, sai daqui. Eu queria que ele realmente se incomodasse e saísse de lá e visse que não é pra ele ficar lá. Não, pelo menos enquanto a máquina está funcionando, né? E aí ele voltou a comer normalmente, voltou a beber água, tá fazendo cocô, fazendo xixi. Normalmente também, né? Ele está comendo direito, pelo menos, assim. Não, a questão não é se ele está comendo ou não, a questão é como ele está comendo. Porque este gato, ele simplesmente não vai até a comida. A comida tem que vir até ele. Exato. Né? Acho que a gente acostumou ele muito mal. Porque nos primeiros dias, realmente, antes até da gente identificar que ele estava com a infecção, a gente estava super preocupado. Então a gente ficava levando comida para ele o tempo todo. Isso. E isso se manteve, né? Como ele ainda está em recuperação, a gente também não quer fazer uma terapia de choque para o gato ir comer sozinho. O que talvez fosse mais recomendável. Gateiros aí me digam. Mas a gente quer só garantir que realmente que ele vai se recuperar 100%. Porque tem uma questão, ele está se recuperando ainda, então ele sempre precisa comer, mas ele especialmente necessita comer direito agora, que ele está se recuperando. E aí o lance as pessoas podem pensar, deixa a comida dele no lugar, mesmo que ele fique no quarto o dia inteiro, quando ele tiver fome ele vai. O problema aí é o Sr. Pesto. Aí vem uma outra questão que também precisamos de ajudas e opiniões, gente. Exato, porque assim,
O Pesto, ele está com a ração dele lotada. O pratinho dele, eu acabei de... Não é que, tipo assim, tá lá há muito tempo, tá velha, tá sem cheiro. Eu acabei de abrir o saco na frente dele e colocar pra ele. E ele vai lá e começa a comer, começa a cheirar e tal. Eu pegar o saco da ração do Carbonara, que é diferente, né? Sênior. Ele simplesmente para o que ele está fazendo, vai atrás de mim e começa a comer a do Carbonara. E aí é foda, porque primeiro que a ração Sênior, ela é mais potente, né? Pro gatinho, então ele é muito novinho pra comer essa ração, ele vai acabar comendo mais do que precisa e pegando mais nutrientes ou coisas do que precisa. Ele vai ficar obeso, eventualmente. E a questão toda é que aí ele acaba oprimindo o Carbonara e o Carbonara não come a ração porque ele tá com a cabeçona lá encaixada, comendo a ração. E o Pesto é muito filho da puta, porque ele espera a gente sair ou ele estar sozinho com o gato, com o Carbonara, pra tomar atitudes abusivas. Então, às vezes, o Carbonara está comendo, ele vai lá e começa a dar uns tapas na cabeça dele. Uhum. Pra ele sair do pote de ração. Exato. Sendo que a ração dele está cheia em outro cômodo. O bom é que, assim, mais uma vez, é algo que a gente vai observar melhor quando o Carbonara estiver 100% saudável. Mas o que a gente já notou é que o Carbonara está cagando para o Pesto. Ao ponto de, se o Pesto vai lá dar uns tapas nele, ele simplesmente ignora e continua comendo. Uhum. Ele não é muito desses, não. Mas, aí começam as aventuras noturnas, né? Que a gente tinha comentado, tal, dos miados do Pesto pra entrar no quarto. E aí, como agora a gente já falou sobre isso? Falamos. Do Pesto pra entrar no quarto, ok. E aí, como agora a gente tá dando ração, até pra controlar essa coisa da gente saber que os dois estão comendo as suas rações específicas, a gente tá dando ração, não deixando a ração no pote. A gente tá dando a ração pra eles em horários bem específicos. E aí a questão toda é, quando chega nesse horário específico, a gente separa os dois, um fica no quarto, o outro fica na cozinha, e aí eles comem as suas rações, né? A gente deixa até o Carbonara comer uma quantidade suficiente, e aí depois a gente abre a porta e eles estão ficando livres, inclusive à noite. Antes de você falar isso, acho que foi no domingo. Domingo a gente ainda tava na vibe de prender o Carbonara no quarto o tempo todo. Só que aí o Carbonara começou a mostrar interesse de sair do quarto e ver o que tinha fora à noite e dar um rolê. E aí a gente se encontrou numa situação em que o Pesto miava pra entrar e o Carbonara miava pra sair. Aí a gente falou, bom, chega, vamos deixar essa porta aberta e os dois se resolvem. Quem quer entrar, entra, quem quer sair, sai. Sim. E aí ele começou a passear e a gente descobriu que, ao contrário do Pesto, que não liga muito pra janela, ele gosta da janela da sala, mas acho que é mais por causa das luzes que ele vê ali do açougue do que qualquer coisa. Mas o Carbonara ama a janela da área de serviço. E aí, foi na quarta-feira que tava chovendo horrores, né? Ou foi na quinta? Eu acho que foi na quarta, não tenho certeza. Acho que foi na madrugada de quarta pra quinta. Que estava chovendo muito. E aí eu fui lá e fechei a área, porque o vento tava na direção da área. Então, tipo, quando eu cheguei lá, tava ensopado o chão. E ele tava escondido atrás da máquina. Aí eu fui lá e fechei. E aí eu acordo de madrugada. Nem era madrugada, né? Era tipo, sei lá, 1h com ele. A vibe é exatamente essa que o Telo tá fazendo, gente. Parece que tem alguém socando o gato na parede. O miado dele é muito engraçado. E aí eu fui lá ver o que estava acontecendo. E quando eu cheguei, ele estava na beirada de dentro da janela. E me olhou com uma cara de bravo e desceu e foi esconder de novo atrás da máquina. Aí eu expliquei pra ele, né? Porque a gente conversa sempre com eles. Falei, amor, tá tudo molhado. Só que a chuva já tinha parado, assim. E o céu tava começando a aparecer umas estrelas. Eu falei, acho que não vai chover de novo. E aí eu abri um pouquinho pra ele e sequei o chão. Fiquei passando pano no chão, sequei. E aí parou os miados. Então a gente começou a entender mais ou menos a linguagem dele, como é que é, sabe? E agora ele tá numa vibe que ele dorme o dia inteiro. Aí a hora que a gente vai dormir, ele tá lá na cama ainda, fica lá rodeando um pouquinho, aí ele desce. Aí ele vai pra área, vai pra sala, vai pra cozinha. É o momento dele de explorar a casa, Sim. né? É quando ele tá completamente sozinho, porque nesse momento o Pesto tá com a gente também na cama. Exato. Aí ele começa a miar.
E mia, e mia, e mia alto. E dá uns miados estranhos. Aí ele volta pra cama. Aí ele sobe na cama, fica rodeando a cama mais um pouco, até daqui a pouco ele some de novo. Sim. Aí começa os miados. E isso, gente, é 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Eles ainda não pegaram o nosso ritmo, né? Realmente. O pesto tá começando a pegar. O peso tá começando a pegar. Tipo, antes ele só dormia o dia todo e à noite ele ficava ligado 200%. Agora ele está, tipo, ele dorme à tarde, mas ele tá indo dormir mais tarde. Tipo, ele tá indo dormir já é, tipo, meio-dia, 1h. E ele acorda umas 6, mais ou menos, e começa a brincar. Então, tipo, ele tá gastando um pouco mais de energia. Porque antes a gente, tipo, enquanto ele tava dormindo, balançava brinquedo, balançava catnip, balançava tudo na frente dele, ele cagava e continuava dormindo. Agora ele já tá indo um pouco mais animadinho, então quando chega à noite ele está mais cansado. Sim. Mas... E aí ele vai dormir um pouco depois da gente. Né? Ele fica fazendo um forfé lá ainda um pouquinho. Aí daqui a pouco ele sobe na cama e deita no travesseiro do Telo, em cima da cabeça do Telo. Isso. Que acho que eu expliquei a pose, né? Porque eu deito de barriga pra baixo, então a minha cabeça não fica toda no travesseiro. Fica, tipo, sei lá, da bochecha pra cima só no travesseiro. Então fica sobrando um pedação de travesseiro pra cima. Aí ele vem, deita nessa parte de cima do travesseiro e fica ali deitado comigo. Ai, gente, é uma figura. Mas é muito engraçada a diferença dos miados também, que agora a gente já tá 100% sabendo quem é quem. Ah, mas não tem nem como não, mas é muito engraçado, né? porque, tipo, o do pesto, igual você falou, é bem melodioso, assim, é tipo... É bem fininho, bem agudinho. E o do cabanete... É muito engraçado, gente, sério. Ah, eu queria conseguir fazer ele miar. Eu nunca sei se o Carbonara tá com dor, o que ele tá, porque o miado dele é sempre assim. Não importa o estado em que ele esteja, o miado dele é sempre um escândalo. Esse a gente ficou super preocupado. Que era igual quando a gente foi na ONG, lembra? Sim, quando a gente foi na ONG, o miado dele é assim, ele é um gato mais velho mesmo. Tá? Mas é muito engraçado, porque a primeira vez que a gente ouviu ele miar na noite, como ele antes quase não miava, porque ele tava doentinho, e aí começou a fazer esses miadão alto à noite. A gente falou, beleza, matou o gato, né? Sei lá, caiu a geladeira em cima do gato, porque com esse miado aconteceu alguma coisa. E a primeira coisa que a gente fez, os dois levantaram assustado, é ver onde o pesto tava, porque talvez fosse o pesto batendo nele, alguma coisa. Aí o pesto tava do lado da gente, na cama. Eu falei, ele tá sozinho. E aí eu cheguei aqui no corredor, ele tava de pé, em cima do puff, tá? Olhando na direção da cozinha e miando. Simplesmente ou pra um fantasma, sei lá. E foi engraçado porque da nossa cama, né? A nossa cama fica na frente da porta do quarto e do outro lado, à frente, está a porta do escritório. Então, às vezes ele para na beira da cama e fica olhando aqui pra dentro com muita curiosidade, mas ainda muito medo também. E eu não sei o que tem no escritório, eu não sei se são os fios, essa montarada de fio. Alguma coisa no escritório desperta um certo receio nele. E aí, às vezes, eu sento na porta do escritório, fico sentado na porta, né, pra ficar na mesma altura dele, chamando ele pra ver se ele vem. E geralmente, sempre que eu vou pro quarto, a primeira coisa que ele faz é encostar em mim. Mas no escritório, ele realmente, nem que eu esteja chamando ele não se empolga. Mas ontem, quinta-feira, agora a gente pode falar o dia certo mesmo, né? Aconteceu uma coisa inédita. A gente estava no sofá assistindo TV e ele veio pra sala, subiu no sofá e deitou no meu colo. Que ele nunca tinha feito isso. Ele sempre passa pela sala tipo um foguete, assim. Passa pela sala ou pra voltar pros outros esconderijos da máquina de lavar, ou da geladeira, entre a geladeira e o armário que fica em cima da geladeira, atrás do fogão, ou dentro da máquina dentro da caixa do processador. Sim. Ou o guarda-roupa, né? Que é o esconderijo no quarto. Que teve esse dia, né? Que ele sumiu, eu e o Rodrigo desesperado atrás do gato. A gente não achava o gato em lugar nenhum. E aí eu comecei a ficar louco e tal. Aí a gente bateu a mão assim na caixa. De cima a caixa pesada. Ah. Aí puxou e aí saiu o presentinho de dentro. Não, fora o outro esconderijo essa semana que até rendeu uma briga. Ah, é verdade.
entre eu e o Telo, porque assim, vamos lá, se você é ouvinte fiel, você deve ter ouvido que um dos grandes impeditivos pra gente ter pego os gatos antes era o fato de que, na área de serviço, a gente tem um quartinho de serviço, que era um quarto de bagunça, né? Tava realmente uma grande zona lá dentro. E em agosto, mais ou menos, que eu tive uns dias de férias do trabalho, eu arrumei toda a bagunça desse quartinho, joguei uma pá de coisa fora e transformei ele no meu estúdio. Então todos os meus instrumentos estão lá super bem organizados e arrumadinhos e virou um espaço realmente que eu vou usar para fazer minhas coisas, né? Pois bem, a grande questão é que esse quartinho não tem porta, não tinha porta. E aí eu falei, vou colocar uma porta sanfonada, porque como é equipamento, são coisas delicadas e não sei o quê, eu não quero que os gatos entrem aqui. E aí eu e o Telo instalamos uma porta sanfonada. Essas portas que geralmente as pessoas colocam em banheiro, né? Que é uma porta sanfonada de plástico, de PVC, que ela desliza de um lado para o outro. Ok. Aproveitando também que supostamente era um ambiente que ia ficar sempre fechado e inacessível para eles, a gente colocou lá plantas que antes estavam na nossa sala, mas que são nocivas para eles, que são o lírio da paz e uma espada de São Jorge. Coloca aí no estúdio, depois eu arrumo Vamos ver o que a gente vai fazer com elas e tal. Né? A princípio a gente deixa elas no estúdio, são duas plantas que não necessariamente precisam de sol e tal, então o lírio inclusive já estava lá há um bom tempo e estava sobrevivendo super bem. Beleza. Segunda-feira a carbonara desapareceu. Não tava nessa caixa que o Telo falou, não tava na geladeira, não tava no fogão. A gente falou, meu Deus do céu, onde esse gato se meteu? E ele tava. E é na época que ele tava bem assustado por causa dos remédios todos e tal. Agora, tipo, segunda-feira pra cá, ele já tá realmente bem mais. Nossa, esse barulho tá foda, gente. Desculpa, mas tá muito calor. Agora ele tá mais de boa, realmente tá se aventurando mais, né? Mas ele ainda tava se escondendo muito. A gente mal via, né, o carbonara se não fosse à noite no quarto. Beleza, aí ele desapareceu, a gente não conseguia achar ele em lugar nenhum. E antes disso, o Telo tinha... Porque assim, esse quartinho ele virou um estúdio, mas ele tem umas prateleiras suspensas, né, prateleiras altas, que a gente ainda usa para guardar coisas, caixas com algumas coisas, né? Produto de limpeza. Nem produto de limpeza, né? Mas sei lá, o aspirador, por exemplo. Tá nessas prateleiras altas. Então, eventualmente, a gente acaba entrando lá para pegar alguma coisa, né? Caixa de ferramenta. O Telo tinha acabado de entrar lá. E aí a gente procurou. E aí, por algum motivo, a gente resolveu olhar dentro do estúdio. E lá estava a carbonara no meio de um totemzinho que eu tenho, que eu penduro baixo, guitarra, essas coisas. Ele estava ali no meio dos instrumentos. E aí, o que eu fiz? Não é que eu briguei com o Telo por ele ter deixado o gato entrar, porque assim, a gente já viu que eles são esses foguetinhos, né? Então, nessas do Telo abrir a porta e o carbonara entrar lá, era uma coisa factível. Sim, Telo abriu a porta e ele entrou que nem um foguete e nem deu pra ver. Só que o que eu falei com o Rodrigo, que agora por conta dos gatos... Eu tenho esse costume já, principalmente por causa da Sunny, quando ela era menorzinha, que é a cachorrinha da minha mãe. Eu sempre abro e fecho portas olhando pra baixo, pra ver se ela não ia passar, e agora eu sempre faço isso pra ver se eles não estão passando. E eu falei com o Rodrigo, ele não passou por mim. Tipo, mesmo que ele tivesse passado muito rápido, ele não passaria rápido o suficiente que eu não enxergaria ele. Eu talvez não conseguiria pegá-lo, mas eu não enxergaria ele. Aí vem a história, a parte da história que me deixou puto. Porque o que aconteceu? Na tentativa de encontrar uma explicação, só voltar um pouquinho antes. Esse quartinho ele fica dentro da área de serviço, né? Só que ele tem um vitrozinho pequenininho, esses basculantes tipo vitrô antigo, de 4 lâminas de vidro que abrem na diagonal, né?
Só que assim, esse basculante ele nem funciona direito, ele não abre direito, ele ficou travado numa abertura de uns 2 dedos, mais ou menos. Beleza. Aí na tentativa de explicar como que o gato entrou lá, o Telo falando, não, ele não entrou enquanto eu estava entrando, eu não o vi entrar. Eu falei, mas assim, se ele não entrou pela porta, ele entrou por onde? E aí o Telo vira e desafia a minha inteligência, dizendo que o gato entrou pela janela. Assim como você desafiou a minha. Eu vou te mostrar um Twitter hoje, quando a gente terminar de gravar, que chama Gatos São Líquidos. E você vai ficar chocado. Só que assim, gente, são 2 dedos. Digamos que o Carbonara tivesse entrado pelo vitrô, que ele tivesse conseguido fazer essa façanha. O vitrô ia ficar mais aberto do que ele é geralmente. Aí eu pensei, você tá querendo dizer então que ele entrou pelo vitrô, aí depois que ele entrou ele virou pra trás e com a patinha ele fechou o vitrô de volta. É isso que você tá querendo dizer? Nesse nível de deboche. E aí chegou nesse ponto, como eu sou uma pessoa que eu não gosto de conflito, eu falei, tá bom, beleza, eu deixei ele passar, eu fiz isso, eu faço tudo errado mesmo, é isso aí, foda-se. Novamente, né, eu tratei a situação como se fosse um acidente. Aconteceu, ele simplesmente entrou enquanto você entrou e você não viu. Só que aí o que o Telo entende? Eu sou um inútil, eu faço tudo errado, eu deixei o gato entrar de propósito, sendo que eu nunca falei absolutamente nada que remetesse a isso. Mas ele prefere sempre entender as coisas assim. Ok, isso foi segunda na hora do almoço. Terça-feira de manhã, né, como a gente está deixando a porta do quarto aberta e eles circulam durante a noite para onde eles quiserem, quando eles quiserem. Às vezes de manhã a gente acorda e o Carbonara não tá no quarto e a gente tem que procurar ele pra catar e dar o remédio. E aí, terça-feira de manhã a gente acordou, ele não tava na cama, saímos pela casa procurando, não achava o gato em lugar nenhum. Abriu o estúdio e o gato tava lá. E aí, de fato, não poderia ter sido nem eu, nem o Telo que deixou ele entrar lá, porque a gente não entrou no estúdio na terça-feira. E aí a gente reparou que o que ele fez? Essas portas sanfonadas, elas são encaixadas num batente na outra extremidade da porta, né? É só um encaixe. Tem uma travinha, né, para ela não abrir, mas é um mero encaixe. Então, o que ele fez foi puxar a parte de baixo da porta com a pata até abrir o suficiente para ele poder entrar. Eu acho que ele não foi tão enfiou o corpo ali. James Bond, ele só meteu a cabeça e foi metendo a cabeça até o negócio sair. E aí a porta abriu o suficiente, ele passou e aí a porta fechou de volta, encaixou de volta, né? Porque como ela tá presa na trava, ela não fica solta. Então a hora que ele passou ali para dentro, ela encaixou de volta. E aí então, né, a gente concluiu que de fato era o que tinha acontecido também na segunda-feira. Mas aí eu acho que ele... E obviamente a gente se livrou das plantas que estavam lá dentro. Porque a gente falou, ok, a ideia de que esse seja o único ambiente inacessível para os dois caiu por terra. Né? E aí a gente catou as plantas, conversou com o zelador e levou para a área comum do prédio. Então agora as plantas estão lá no jardinzinho do prédio. Preciso ir lá visitá-las, inclusive, né? Mas no fim das contas foi bom, porque elas, principalmente a samambaia, né? Agora tá tomando mais sol, tá tomando essa chuvinha. E ela tá super frondosa. É porque como a posição que a gente colocou ela é justamente o caminho que vai pros elevadores. Então dá pra você ver ela quando você tá esperando o elevador. Ela tá super frondosa, Letícia. Adorando. Ai, que bom, eu preciso ir lá podar ela, tirar aqueles galhos mortos. Eu vou ver se eu faço isso amanhã. Acho que é isso, né? Foi isso. Mas assim, a gente agora tá aprendendo onde eles vão, onde eles conseguem ir. Hoje de manhã acordamos com... É isso que eu ia pedir pra você contar. Parece até que eles escutam, né? Porque assim, eu tinha um terráriozinho que eu montei de suculentas. Que foi... Inclusive faz 1 ano, né? Que foi quando a gente comprou as plantas. Que eu montei e deixei num terrário na mesa da sala.
Só que, por algum motivo, eu acho que eu não plantei direito, eu deixei a raiz exposta, porque a raiz tem que ficar bem protegida dessas plantinhas. Posso falar a real? Pode. Você não vai gostar. É porque eu não... É porque você nunca cuida das plantas. Só eu que cuido. Eu cuido das... Aham. Quando eu peço, rega ali pra mim, que eu tô sem tempo. Aí você vai e rega. O Tela é assim, tipo, vou regar a samambaia. Mas por que você vai regar a samambaia? Você já não regou semana passada? Aí eu falo, moça, a samambaia precisa regar com uma certa frequência. Eu não falo isso, amor. Você fala assim. Mas você regou semana passada, ou você regou segunda-feira, e é tipo sexta. E tá 40 graus e a planta lá morta, esturricada. Ele, mas não é uma vez por semana que rega? Não. Samambaia tem que regar com um pouquinho mais de frequência, principalmente quando tá calor. Ok. E aí as plantas, se eu não vou lá, as plantas morrem, né? Desculpa, mas eu precisava falar essa verdade e eu falei que ia doer, né? Tá bom. Bom, continuando a história que eu tava contando, ela melou, tipo, mais ou menos em março, ela começou a melar. Que é quando, tipo... Porque elas não pode ficar úmido dentro do terrário. Aham. Tem que jogar... Tanto que eu jogava, tipo, um pouquinho de água em cima pra água ir escorrendo por dentro dela pra não melar o terrário todo. Mas alguma coisa aconteceu que ela melou e aí elas começaram a morrer. E quando começa a melar, meio que, tipo, não tem muito o que fazer, sabe? Com a suculenta. E aí, beleza, ficou assim. Eu falei, depois em algum momento eu mexo nisso. E aí a gente tava vendo os vídeos da Isa Carreira e eu vi o negócio da graminha de milho, né? Que é legal eles comerem, já que como eles se interessam por plantas, inclusive um dia o meu pezinho de manjericão acordou também no chão, então assim, existe um interesse aí por plantas. Eu falei, bom, vamos então pensar de plantar isso ou comprar isso e tal. E aí a gente achou acho que foi você que achou um vídeo de um carinha mostrando como plantava esse Aham. fazer com milho de pipoca. Eu falei, bom, já que o terrário morreu com as suculentas e aparentemente eles sobem na mesa à noite e se interessam por esse pote, eu vou fazer uma base de pedra para ficar pesado e eles não conseguirem arrastar com a cabeça, coloco uma terra e planto ali a graminha. Isso acho que eu falei, sei lá, na terça-feira. Por aí. Aí eu acordo hoje de manhã, sexta-feira. Um dos dois, eu imagino que seja o Sr. Pesto, simplesmente enfiou a mão dentro do pote e brincou com a terra. Ele virou o pote, não virou? Não virou. Eles não conseguem, eles não têm força pra virar o pote. Ele é redondo, então é difícil virar ele. Mas aí ele simplesmente jogou terra em tudo quanto é lugar. Aí pegou uma das suculentas e levou pra caminha dele. Eu até olhei ela não... Eu não sabia disso. Eu olhei, ela não tava mastigada. Tipo, Ele só brincou com ela, realmente. Só brincando com ela. Terra na sala inteira. Aí eu falei, bom, parece que ele me ouviu e falou, beleza, constrói aí então um negócio de milho. Deixa eu destruir esse negócio aqui pra você, peraí. Só um minuto. Sim. Mas uma das coisas que a gente quer fazer agora também durante essas férias é refazer o nosso jardinzinho, né? A gente tinha um cantinho aqui com essas plantas que acabaram sendo retiradas de casa por serem nocivas para eles, né? Mas a gente tinha um cantinho que tinha umas plantinhas e tal, e eu queria muito poder refazer, porque cuidar das plantas é uma coisa que me faz bem, sabe? Uhum. E aí a gente quer... a gente já fez essa pesquisa, inclusive, de plantas que não são tóxicas, né? Não necessariamente são plantas para eles comerem, como é o caso da graminha de milho que o Telo comentou. Mas existem outras plantas que são decorativas mesmo e que, eventualmente, se eles se interessarem por comer, não vai fazer mal. A não ser que eles comam muito, né? Algumas delas nem isso. Não, eles não podem comer muito de nenhuma. Até porque gato não é herbívoro, né? Exato, exato. Mas aí também a gente vai colocar uma fontezinha de água para eles. Uhum. Que é uma coisa que, enfim, a gente tem que testar se vai funcionar, né? Mas o pesto, pelo menos,
ele já manifestou interesse em tomar água da torneira, com a torneira aberta correndo. Sim. Né? O Carbonara nunca foi no banheiro, então não dá pra gente saber. E nem na pia da cozinha, né? Ele nunca subiu na pia. O pesto sobe na pia e aí mete a cara. Mas enfim, se funcionar pro pesto já é uma. Já é um win, né? Sim, ainda super. que o Carbonara não se interesse. Sim. Mas a gente quer fazer um cantinho novo, bonitinho, com plantas e também com essa graminha pra eles e com a fonte, pra eles tomarem água na sala também. Mas esse é o relatório dos bebês, eles estão bem, estão começando a interagir. De vez em quando rola uns tapão, né, como o Rodrigo falou. Mas, assim, aparentemente até agora foi tudo brincadeira. Tipo, briga de brincadeira, assim. Porque eles, normalmente quando estão brincando mesmo, eles vão fazer barulho, eles vão... Eu acho que seu microfone deu pau de novo. Ai, gente. Oi. Bom, se não é o cabo, se não é a entrada, É o microfone. eu acho que esse microfone está Ah. morrendo. Bom, agora tá funcionando. Enfim, eu perdi completamente o que eu tava falando. Eu também. Acho que é melhor a gente encerrar. Ok. Deixa eu só terminar o meu raciocínio. Você nem lembra o que você tava falando. Ok, então tá bom, Era da gente. graminha? Não. Era da graminha, das plantas? Não, era o negócio deles brigarem, lembrei. Mas assim, quando eles fazem essas brincadeiras, eles não, tipo, fazem barulho, ou dão uns miados meio estranho assim, ou ficam fazendo fu. Eles só realmente, tipo, dão um tapinha assim no outro. E eu já presenciei momentos genuínos, assim, de carinho ou de interesse um do outro. Tipo, um momento em que o Carbonara tava na cama andando, e aí o Pesto tava deitado, e aí ele tentou pegar a perna do Carbonara. E aí logo depois o Carbonara tava deitado, e aí o Pesto foi descer da cama, e aí o Carbonara tentou fazer a mesma coisa, pegar a patinha dele também. Mas tipo, sem fazer barulho, sem nada. E nesse dia que tava rolando a chuva, e que o Carbonara tava escondido atrás da máquina, né, antes dele começar a miar, o Pesto tava toda hora indo lá comer a comida dele, e a gente tava impedindo que ele fosse, o tempo todo. E aí teve uma hora que eu fui atrás dele, mas eu não falei nada, eu só fiquei ali observando no escuro. E aí ele chegou, ele não foi direto na comida, ele chegou, aí ele deu um miadinho assim pra máquina, aí ele olhou embaixo da máquina, deu outro miadinho, e aí ele ficou meio tentando tirar o Carbonara, parecia, sabe, de trás da máquina, até o ponto em que ele olhou pra trás e me viu assim, do tipo, ele não vai vir não. E aí ele foi lá e comeu a comida do Carbonara. Eu falei, não, deixa a comida do seu irmão aqui, vamos pra dentro. E aí ele voltou. Então, assim, eu acho que eles estão se dando bem, só realmente eles são bem diferentes. Eu acho que o Pesto tem muito ciúme dele, porque a gente tá tendo um cuidado excessivo com o Carbonara, que a gente não precisa ter com ele. Então, acho natural que ele esteja com ciúme. Eu só espero que esse comportamento melhore, né, com o tempo, porque eu sinceramente não sei como resolver isso. Não, mas eu acho que vai melhorar. São 2 semanas só que eles estão aqui, um deles tá doente, sabe? É todo uma miríade de coisas. Sim. Tô triste, porque aparentemente meu Sennheiser está morrendo. Esse microfone é incrível, é Sim. o único microfone realmente bom que a gente tem. O resto a gente comprou na Santa Ifigênia. Ele tem bem uns 14 anos, esse microfone. Eu comprei ele quando eu tava no Commodore Truffaut. Isso foi 2006, 2007. Triste. Eu ia comprar um microfone na Black Friday, não comprei, né? Ou seja, me fodi. Trost. Então tá, gente. Semana que vem é quarta não. Isso quer dizer que a gente só se fala de novo no dia do Natal mesmo. No né? dia do Natal. Dia 25, então seja muito consciente sobre a sua véspera de Natal, tá? Eu sei que às vezes pode parecer muito triste passar o Natal sozinho em casa, ou não necessariamente sozinho. Desculpa, como é o nosso caso, que a gente tem um ao outro, tem aos gatos. Mas o normal seria a gente passar com a nossa família, né? E não vai rolar esse ano.
Eu acho que são... Acho que não é nem sacrifício a palavra, porque não é uma coisa tão pesada Não. assim. É só uma coisa que eventualmente, infelizmente, a gente vai ter que fazer esse ano, né? Ficar mais aí reclusinho, cada um na sua casa. Façam natais virtuais, né? Abusem aí do Zoom e do Meet e do Skype. E protejam-se, né? Pra gente Exato. não ter aí. A gente tá com mais de 1.000 mortes por dia de novo. E acho que é papel de cada um aí evitar que esses números cresçam ainda mais agora no final do ano, né? Mas aí a gente volta a se falar na próxima sexta-feira e conta pra vocês se deu tudo certo com a nossa ceia. Sim. Né? E tem uma coisa, um update super rápido, porque foi uma coisa super relâmpago que aconteceu essa semana. Eu até postei no Twitter e várias pessoas mandaram mensagens super bonitas, mas minha avó, eu comentei dela, né, na quarta-feira. Verdade, né? Mas quinta-feira a minha mãe me mandou uma mensagem falando que a minha avó tinha caído e tinha quebrado o fêmur. E aí ela foi pra operação ontem. Ela está bem, a operação foi um sucesso. Ela já está lúcida, ela ainda está no CTI um pouquinho para poder esperar um pouquinho. Minha avó já tem 80 anos, então anestesia, essas coisas ainda é, né, meio forte para ela, mas ela está se recuperando. Muito obrigado para todo mundo que mandou aí boas vibrações para ela. E é isso. Minha vovó tá bem. Arrasou, ainda bem. Sim. Né? Chega de 2020, é só o que eu digo. Basta.